Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo a história agora de um piloto legendário da história do nosso Brasil e de toda a história da Fórmula 1. Um dos mais importantes da história do Brasil e um dos mais vitoriosos também, né? Um cara que eu sou fã demais. Exatamente. E o cara que abriu as portas. Exatamente, o cara abriu as portas da Fórmula 1 pro Brasil. Emerson Fittipaldi. Emerson nasceu em 12 de dezembro de 1946, né? E como a gente já disse, é o primeiro brasileiro a ser campeão da Fórmula 1. O Emerson disputou algumas corridas nas categorias de base, conquistando alguns campeonatos, e foi para a Europa, também fazendo bastante sucesso. E em 1969 ele chamou a atenção de ninguém mais, ninguém menos de Colin Chapman, que era o dono da Lotus. E aí o Colin gostou do Fittipaldi e contratou o garoto. Em 1970, Emerson estreou no GP da Grã-Bretanha em Brands Hatch. Bom, e o Emerson já começou de uma forma meteórica, né? Ele já começou assustando todo mundo. Ele largou das últimas posições na Grã-Bretanha e terminou em 8º lugar, né? Já foi um grande começo para ele. E aí, 3 semanas depois, em Hockenheim, ele marcou os primeiros pontos da carreira. Exatamente, né? Uma estreia bombástica do Fittipaldi. De todos que a gente viu, acho que só não tá batendo a do Fangio, né? Todos que a gente já falou. Foi com os dois pés na porta. Exatamente. Mas uma boa estreia do Fittipaldi. Contudo, o primeiro ano dele na Fórmula 1 não seria fácil, né, cara? Ali num final de semana de GP em Monza, na Itália, ele foi selecionado para testar ali o carro, né, do companheiro de equipe dele, o Hint. E só que ele bateu o carro, né, e destruiu o carro, infelizmente. E ele teve que ceder o carro dele pro Hint correr no final de semana. E infelizmente o Hint também bateu, só que dessa vez fatalmente, né, e veio a falecer ali naquele final de semana. Então, tipo, ele já, como a gente já comentou várias vezes, né, aquela época era uma época de muitos acidentes e tal, e muitos pilotos acabavam por falecer, e o Fitt já começava ali a carreira dele tendo que lidar com um companheiro de equipe deixando, né, de uma forma muito triste. E assim, o negócio foi tão pesado que a Lotus se retirou das duas corridas seguintes, voltando só na penúltima corrida. E aí o Emerson, ele acabou vencendo a primeira vez na carreira da Fórmula 1, foi no GP de Watkins Glen, nos Estados Unidos. E aí, acho que são coisas do destino, né? Ele acabou com essa vitória impedindo que os outros concorrentes chegassem no Jochen Rindt, e aí ele fez com que o seu ex-companheiro de equipe se tornasse o primeiro campeão da Fórmula 1 póstumo. Não é uma marca que é legal de se ter, né? Mas acho que foi uma forma ali de agradecer, de foi um presente, presentear. Né? Pois é, pra coroar ali a carreira do Hint, né? Que infelizmente ia deixar, provavelmente ia ser campeão, né? Se ele foi campeão já disputando as corridas. Fatalmente ele seria campeão naquele ano. Então, tipo, isso é uma história meio curiosa, acho que as pessoas não conhecem muito, né? Que o Fittipaldi acabou por dar o título ao companheiro morto, né? E assim, você já viu que já começa um ano muito difícil, né? De estreia, você tem que ter muita personalidade, você perde um companheiro de equipe num acidente grave, você sofrendo um acidente também forte um dia antes, e aí você volta dos corridas depois, vence a corrida no seu ano de estreia. Então a loucura já começou a milhão, né, realmente. Em 1971, apesar dele ter tido um bom ano de estreia, ele não conseguiu vencer nenhuma corrida, mas ele teve um desempenho consistente, conseguiu ele 3 pódios e colocou ele ali num patamar já interessante na Fórmula 1. Exatamente, patamar esse que viria a ser consumado na temporada de 1972, porque ele venceu 5 corridas, que foram Espanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Austrália e Itália. Ganhou total 5 corridas no ano e se sagrou campeão mundial da Fórmula 1. Até então, o campeão mais jovem da história da Fórmula 1. É como disse que só viria a ser batido com Fernando Alonso em 2005. Foram 33 anos de soberania do nosso grande piloto. E ele é o primeiro brasileiro a ser campeão na Fórmula 1, né? Começando a abrir as portas para uma galera que chegou depois, uma galera boa, né? Pouquinha gente, né, cara? Só a galerinha mediana ali, a galera mediana. Conta não. Em 1973,
o Emerson ele não consegue repetir o ano anterior, mas ele consegue algumas vitórias e ele tem um papel importante na vinda do GP para o Brasil. Em 1973 ele é disputado o primeiro GP do Brasil e ele vence na sua corrida inaugural. Né? Foi uma das vitórias da carreira. Ele acabou ficando em segundo na carreira no ano. Ele acabou ficando em segundo esse ano, perdendo para ninguém mais, ninguém menos que Jack Stewart. Então também não perdeu para qualquer um, né? Qualquer, né? Mas foi um ano interessante do Emerson e, enfim, conseguiu manter ali as Deixou ninguém botar o dedo na grama dele. Exatamente. Corrida no Brasil, quem ganha é brasileiro. Bem, mas como na vida de todo campeão, algumas mudanças às vezes são necessárias, né? O Fittipaldi não foi diferente, né? Ele mudou de escuderia, saiu da Lotus, foi para a McLaren, estabelecendo aí, né, talvez uma relação muito boa entre brasileiros e McLaren. É verdade. Ali uma coisa muito próxima, em 1974. E esse ano marca também o seu bicampeonato mundial. Ele foi muito jovem bicampeão, cara. Já, caramba, doideira, né? Pra gente ver com quantos anos os outros foram bicampeões, né? Sim. Porque realmente ele foi muito jovem. Exatamente. Deve ter sido com 27 anos. Pode ficar um tema aí, né? No top 5, né? Top 5 campeões mais jovens, bicampeões mais jovens. Isso aí, já conseguimos um tempo. Exatamente. Enfim, voltando ao assunto, né? Em 1974 ele ganha de novo o campeonato mundial, dessa vez com 3 vitórias, a segunda vitória consecutiva dele no Brasil, Bélgica e no Canadá. Ele ali já fazendo uma outra marca também, com 2 vitórias seguidas no seu país de origem. Exatamente. Muito importante. Até então ninguém tinha vencido no Brasil, só ele. Exatamente. Em 1975 ele ficou em segundo lugar, conquistou 2 vitórias na Argentina e na Grã-Bretanha, marcando 45 pontos. Depois, no final de 75, ele resolve criar uma equipe junto com seu irmão, a Copersucar. Foi a primeira equipe brasileira na Fórmula 1. E aí, infelizmente, a gente começa num período um pouco difícil para o Emerson. No início a gente entende, né, mas depois começa a ficar mais complicado. Pois é, foram anos difíceis, né? Em 76 ele ficou em 17º, marcando apenas 3 pontos ali no campeonato. E em 77 ele não passa do 12º lugar, fazendo também 11 pontos, né? Então, como você disse, né, um início a gente sempre entende, um início normalmente é conturbado. Menos para Brown. Chegamos então em 1978, que foi o ano com o melhor resultado para a equipe brasileira e do Emerson também. Ele conseguiu alguns lugares ali, como 4º, 5º, 6º lugares e conseguiu um 2º lugar no Brasil, né? Então deu uma esperança, né? E aí 79 chega e começa bem. A gente começa com eles conquistando o 2º lugar, só que tinha um porém. Eles estavam, a Copersucar, né? Estava com o chassi do ano anterior. E aí, infelizmente, quando eles fazem a transição para o chassi do ano de 79, vai tudo por água abaixo. Eles têm um carro muito instável, com abandonos, enfim, muito ruim. E o resultado é abaixo do esperado. Esses problemas aí foram bem graves, né? Eles começaram a ter desavenças ali, discordâncias com os projetistas ali do carro e tudo mais, e o carro até passou a ser motivo de chacota, sendo chamado de açucareiro e outros nomes. Acabou que a Copersucar no final optou por sair da Fórmula 1, sair da parceria que tinha ali com o Fittipaldi, né? O nome da escuderia era Copersucar Fittipaldi. A Copersucar era uma cooperativa de açúcar. Exatamente, por isso o açucareiro. Exatamente. Agora, sabe quem vai ter problema, filho? Quem? Esse pessoal que está assistindo e não dá like, exatamente, não compartilha, não se inscreve no canal, aí vocês vão ter problema com a gente. Exatamente, você não quer ter um problema igual o Fittipaldi teve com o projetista do carro dele, que destruiu o carro da Copersucar, pô. Ora bola. O Fittipaldi tá certo, pô. Exatamente. E você também vai estar certíssimo depois de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos aí esse vídeo, né? Tá mais que na hora, né? Exatamente. Com essa qualidade de conteúdo, exatamente, quantidade de vídeos durante a semana, você não se inscreveu ainda, não deu seu like, isso é um absurdo. Também tá mais que na hora de termos uma escuderia brasileira de novo na Fórmula 1, mas esse é assunto para outro dia. Vem aí a Goldsucar. Bom, em 1980 a gente tem a despedida do Emerson das pistas da Fórmula 1. Ele se aposenta como piloto na corrida, curiosamente, em Watkins Glen, nos Estados Unidos, corrida onde ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1,
ele sai de uma forma um pouco até melancólica, né? Com o desempenho da equipe bem abaixo. Mas em 81 ele resolve então virar chefe de equipe e os pilotos que ele tinha escolhido eram o Keke Rosberg, que é o pai do Nico Rosberg, e o Chico Serra. Só que infelizmente em 81 a equipe já estava num declínio muito grande, eles não conseguem conquistar nenhum ponto. E aí é um ano assim, tenebroso. É um ano que culmina também em 1982 com o encerramento das atividades da escuderia ali do Fittipaldi. O Chico Serra conseguiu marcar um ponto na Bélgica, contudo era um desempenho extremamente abaixo e eles optaram por encerrar suas atividades. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, né? Que muita gente pode questionar, porque o Fitt teve um início muito explosivo ali na Fórmula 1. Ele certamente seria mais campeão se tivesse optado em ficar nas grandes escuderias, mas eu admiro muito esse fato dele querer usar e criar algo dele, entendeu? Tipo, uma escuderia dele. Porque seria algo muito nosso, brasileiro, entendeu? Tipo, seria algo que se tivesse dado muito certo, a gente estaria se orgulhando até hoje, né? Mas como deu errado, é muito fácil criticar. Com certeza. Então eu admiro muito essa coragem que ele teve de tentar criar a escuderia brasileira e tentar fazer dar certo, e ele não largou até o final. Não, eu concordo com você, é algo muito admirável e tem que ser assim, louvado, elogiado, porque é muito difícil, né? Até hoje a gente vê o quão difícil é você criar uma escuderia da Fórmula 1, para a Fórmula 1. Não é simples, existem várias montadoras, vários grupos milionários, bilionários que tentam entrar na Fórmula 1 e não conseguem, saem, ficam 1 ano, 2 anos e não conseguem. Então ele ter conseguido ao menos entrar com a equipe, fazer, e ficou ali 6 anos, né? Ficou bastante tempo. Não é pouco tempo que ele ficou, então parabéns para ele por ter feito. Ele foi um cara muito importante para o automobilismo brasileiro, ele é sim uma lenda, isso que você falou, se ele ficasse em outras equipes e não tivesse criado a dele, com certeza ele teria mais títulos, e ele abriu as portas para a gente gostar de Fórmula 1, para a gente conhecer a Fórmula 1, então foi um feito e tanto dele. Atualmente a família Fittipaldi não está ausente da Fórmula 1, você pode não ver ele no grid oficial, mas o Pietro Fittipaldi é piloto reserva de testes da escuderia Haas. Ele é o terceiro piloto ali, né? Se acontecer qualquer coisa com os outros pilotos, provavelmente ele entra para correr. E o Enzo faz parte da Ferrari Academy. Enzo Fittipaldi também tá aí mais um prodígio brasileiro aí. Tomara que os dois consigam sim chegar à Fórmula 1, né? E representar esse nome gigantesco, pesadíssimo da história do automobilismo. Eu torço muito pro Pietro porque ele já teve alguns resultados interessantes, ele já correu na Fórmula 1. Sim, já. Ele já substituiu um piloto da Haas. Torço muito para ele porque ele já teve um resultado interessante. Sim. E gostaria muito de vê-lo. E óbvio, o nome Fittipaldi vai ser sempre muito importante na Fórmula 1. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho dos números do Emerson. Ele disputou 149 GPs, tem 14 vitórias, 6 pole positions, 6 melhores voltas, conquistou 276 pontos e ele é o único brasileiro a vencer no seu ano de estreia e um dos poucos da Fórmula 1 a ter conseguido esse feito. Porra, é gigantesco, uma carreira gigantesca de um cara gigantesco. Se hoje você gosta de Fórmula 1, agradeça esse cara. Se você é brasileiro e gosta de Fórmula 1, agradeça ele. É verdade, ele foi isso, ele foi o cara que abriu as portas para muita gente na Fórmula 1 e para todos os brasileiros. Exatamente. Então, ele foi muito importante para trazer o GP para o Brasil. Então, assim, se você vai no GP, se você gosta de assistir o GP lá, agradeça ao futebol. Então, rapaziada, por hoje foi só, né? História gigantesca dessa lenda da Fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quem vocês querem ver aqui no GOAT na história, né? Da Fórmula 1, seu piloto aí que a gente ainda não citou. E deixa aí nos comentários também o que você achou da história, da carreira brilhante de Emerson Fittipaldi. É isso, galera. Não esquece de se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo. Valeu? Um abraço. Valeu!